Bora bater um papo sobre essa repercussão após o empate do Remo em 0-0 contra o Grêmio em Porto Alegre. Assim, por ser um 0-0, foi muito emocionante, né? Várias postagens tanto em relação ao que foi a partida, a expulsão do Iago Pikachu no mínimo curiosa, o pênalti defendido pelo Everton e também comentar sobre o Remo. A minha opinião é que assim, é claro, o Remo está na zona de rebaixamento, não dá para dizer que é um grande campeonato brasileiro, mas eu começo a ver que o Remo ele tem uma saída, ele tem um modelo de jogo, o Léo Condé talvez possa começar a encaixar esse time. O elenco do Remo ele não é ruim, a questão que foi uma Série A que começou muito cedo, então além dessa parte do calendário, o Remo para mim ele errou demais naquelas primeiras contratações, o que permite nesse momento, mesmo tendo um elenco interessante para a Série A, não estou falando que é para ser campeão ou Libertadores, mas para um time que acabou de subir, o elenco do Remo não é ruim, só que montado em cima da hora nas pressas. Então precisa ter esse encaixe muito rápido. Bora bater um papo sobre a sequência, a repercussão e também as minhas ponderações aqui embaixo. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, se inscreva no nosso canal e compre também o seu novo boné do Remo com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link da Foot Fanatics na descrição do nosso vídeo. São várias ofertas, como esse lindo boné do Leão, por apenas R$ 78,90. O que mais que você encontra por lá? Camisas de clubes do futebol brasileiro e também do futebol internacional, a partir de R$ 99,90, tanto no modelo masculino como também no modelo feminino, outros artigos esportivos e muito mais. Estas e várias outras ofertas disponíveis na Foot Fanatics, envios para todo o Brasil e 10% de desconto nos pagamentos via Pix na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje. Só antes eu quero explicar uma coisa aqui para vocês, né? Acabei sumindo uns dias aqui no canal, deixei mais alguns vídeos prontos. O meu irmão cuidou dos vídeos mais quentes, né, de notícias nos últimos dias. Estava em recuperação, em uma cirurgia das amígdalas. Ocorreu tudo bem, tá? Não gosto de ficar falando antes para não preocupar demais antes da hora, né? Mas graças a Deus foi tudo certo. Então, retomando, agora vocês vão ver minha cara feia aqui de novo todos os dias com atualizações quentes. Como, por exemplo, espero que agora, né, essa recuperação me dê um pouco mais de dignidade para falar aqui com vocês diariamente no canal. Esse empate, vamos voltar falando com esse empate bom do Remo em Porto Alegre. É claro, na hora que a gente olha toda o enredo do jogo, o Remo teve pelo menos duas chances claras de gol no primeiro tempo, perde o pênalti, tem a expulsão, sofre muito no finalzinho e consegue arrancar pelo menos um ponto. Eu acho que se fosse um jogo de gols, o Remo também seria justo o empate, tá? Acho que o justo desse jogo em Porto Alegre seria o gol do Remo no pênalti, onde ele estava melhor em campo, e o empate do Grêmio no finalzinho não seria nenhum exagero, muita bola cruzada, Marcelo Rangel salvou algumas vezes, então não dá para dizer que o empate foi frustrante para o Leão não, tá? O Remo consegue sim pontuar, faz 4 pontos nos últimos 7 disputados. Estou falando que está tudo perfeito? Não, mas eu já havia comentado isso no início do vídeo. Eu acho o elenco do Remo bom, tá? Quando a gente pega essas peças, a questão é que os melhores jogadores chegaram agora. Então, quando a gente pega a escalação do Remo neste último duelo, também no jogo contra o Santos, a própria primeira vitória, né, contra o Bahia por 4-1, não é um elenco ruim. Assim, tem as suas limitações, ok, mas para um time que acabou de subir, dá para disputar, dá para competir. Agora começando a ter as primeiras opções melhores tecnicamente para o comando ofensivo, como o Gabriel Tagliari, o Aleph Manga vem jogando muito bem, o David Braga também é um bom achado, o Jajá é aquele jogador de velocidade, pode ajudar no segundo tempo, consegue um reforço bom para a lateral esquerda, para de sofrer gols, né? Pelo menos isso aconteceu pela primeira vez na atual Série A, então é um caminho. Não vai ser fácil, tá? O Remo não vai escapar do dia para a noite, mas é uma construção e para mim isso tem que ser também levado em consideração, que até o dia 23 de novembro o Remo estava na Série B, com um orçamento de Série B e tinha acabado de sair da terceira divisão. E no dia 28 de janeiro, que aconteceu a estreia na Série A, era um Remo na primeira divisão. E a montagem do elenco inicial foi ruim, né? O Remo contratou demais, sem qualidade. Eu acho que essa última, né, esse finalzinho de janela de transferências, o Remo conseguiu equilibrar um pouco mais
o seu elenco. Volto a repetir, não é um time para ser campeão, para ir para Libertadores, pelo menos não por agora. Mas é um time que dá para disputar, tá? Não é um time que vai ser rebaixado com 10 rodadas, igual estava falando, né? Os falastrões por aí afora. Não é esse cenário. 7 pontos, 18ª colocação, não tá bom, mas podia estar bem pior, tá? Agora tem esse jogo em casa contra o Vasco, é ganhar ou ganhar e sair da zona de rebaixamento. É o Vasco agora, depois no outro final de semana, na Série A, o Remo visita o Red Bull Bragantino, jogo enjoado, e depois recebe o Cruzeiro no Mangueirão, ir jogo a jogo, para chegar em uma pontuação de 23, 22 pontos ao final do primeiro turno. Bora falar também sobre a repercussão, né, deste jogo e o empate em Porto Alegre, já dei o meu pitaco em relação ao elenco. As principais postagens, né, como por exemplo do portal TNT Esportes, fim de jogo 0-0, tudo igual na arena do Grêmio, mesmo jogando com a mais. O Grêmio não conseguiu a vitória e empatou em 0-0 com o Remo. Tá? Outro portal também importante que destacou o empate foi a CNN, valorizando mais o Remo, né? Remo garante empate heróico contra o Grêmio com 1 a menos. Tricolor Gaúcho e Leão Azul ficaram no 0-0 na Arena do Grêmio na noite deste domingo. Olha só, belíssimas fotos, né? Lucas Webel, fotógrafo do Grêmio, tá de parabéns, hein? Lindas fotos aqui, ó. Outro portal grande, deixa eu pegar aqui para vocês, o Globo Esporte, né? Análise, falta de efetividade, defesa e expulsão rendem ponto fora de casa ao Remo. O time azulino não foi vazado pela primeira vez na Série A, mas perdeu o pênalti, gol inacreditável e desperdiçou a chance de vencer o Grêmio. Tá? Concordo com essa análise, eu acho que o Remo poderia ter aberto o placar, mas volto a repetir, não acho que foi um jogo onde o Remo foi injustiçado, não, porque a sorte também esteve ao lado do Grêmio, do Remo. Os nomes são muito parecidos. Naqueles minutos finais, né? Aquele bate-rebate, uma bola do Carlos Vinícius, poderia ter empatado, poderia ter aberto o placar. Então, assim, acho que o empate não sai com esse gosto tão ruim, não, apesar do sofrimento. Se tivesse jogado com 11 contra 11, né? Essa expulsão meio maluca do Pikachu, faz parte, né? O ser humano, ele erra. Talvez o Remo poderia adotar uma estratégia diferente nos minutos finais para ter escape. Né? O Remo basicamente ficou refém das bolas alçadas e se defendendo e rifando a bola. Um jogo 11 contra 11, com o Jajá, o próprio Aleph Manga, acredito eu que o Remo poderia ter aproveitado melhor os contra-ataques, né? Mas aí a gente fica nesse campo do si. No geral, para mim, um empate justo no Rio Grande do Sul. Aproveite as ofertas da Fute Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. Boné do Remo 6 gomos por apenas R$ 78,90, com envios para todo o Brasil, beleza? Esses e vários outros artigos esportivos você encontra com exclusividade no nosso parceiro do canal, o link na descrição do vídeo, beleza? Para comentar também sobre outros portais, o portal UOL também destacou esse empate do Remo. O Grêmio não aproveitou a expulsão e empata sem gols com o Remo no Brasileirão. O Grêmio teve um empate com gosto amargo na noite deste domingo, jogando em casa, ficou no 0-0. O adversário paraense empilhou chances, principalmente no primeiro tempo, mas ficou com um jogador a menos aos 22 minutos da etapa final. O Grêmio dominou as ações ofensivas a partir daí, mas não conseguiu a vitória. Fecha aspas, a publicação também do pessoal do UOL. Portal GZH, um dos maiores do Rio Grande do Sul, coloca, né, a análise aqui do jogo e também do pênalti marcado contra o Grêmio, em favor do Remo também. Outro portal, o Antagônico. Grêmio, o Remo, as chances perdidas, o Pikachu, o Léo Condé e o erro ginasial. Belíssimo título, né, dessa postagem. Também destacando aqui o Léo Condé, que para mim até agora faz sim um trabalho interessante à frente do Leão. Outro portal grande, a Band, né? Band.com, Esporte na Band. Com um jogador a mais, Grêmio tropeça e empata em 0-0 com o Remo. ESPN, Grêmio e Remo ficam no empate pelo Brasileirão, em jogo com pênalti perdido e lance inacreditável, né? O gol perdido pelo Tagliari no primeiro tempo. Dá para dizer que acho que a única matéria que destacou de fato o Remo foi a CNN, né? O Remo garante empate heróico contra o Grêmio. Eu acho que aqui não tem nem verdade nem mentira não, mas o que eu quero dizer é que para mim é aquele jogo com cara de empate mesmo, tá? Acho que
O Grêmio também não dá para dizer que merecia grande sorte, não. Jogou mal o primeiro tempo, o Remo jogou melhor, teve o pênalti perdido. Como falei, para mim isso aqui é o jogo clássico do 1-1, do 2-2. Mas a bola não entrou, né? Os goleiros estavam numa noite inspirada, os atacantes não tanto assim, e o jogo foi 0-0 mesmo. Acho que faz parte. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, esta repercussão e o que você pensa para a sequência também do Campeonato Brasileiro. Prazer estar de volta com vocês. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!